O Enas Archive hoje é a maior Shadow Library, ou biblioteca cinza de todas. Um site que nos permite acessar conteúdo geralmente reconhecido como pirataria. Porém, na missão desse site, o que eles dizem é: este site serve para libertar e categorizar todo o conteúdo do mundo, para que todo mundo tenha acesso ao conhecimento livre. Isso quer dizer livros, isso quer dizer artigos. E, na realidade, muitos outros tipos de conteúdo. E nós estamos falando deles hoje porque, no finalzinho de 2025, como quem não quer nada, botaram uma postagem no blog deles dizendo: nós baixamos 300 terabytes de músicas e metadados do Spotify. E daí lá tem todo um artigo que não deixa 100% claro como eles fizeram isso, né? Quebraram a segurança do Spotify para baixar todas essas músicas, mas explicam os dados que tem ali, fazem análise de dados e é bastante interessante. E hoje eu quero falar sobre isso, falar sobre qual foi a resposta da indústria da música, né? Por enquanto. E será que isso é uma coisa boa? Vai ter um pouquinho da minha opinião aqui, mas enfim, vocês sabem que nós somos do canal Tecnologia e Classe, nós falamos sobre tecnologia e política. Qual política, pessoal? A política da classe trabalhadora. Se vocês curtem o canal, deixem o like, se inscrevam, tem maneiras de apoiar ali embaixo, mas sem mais enrolações, vamos para o conteúdo do vídeo. Aí, como nós estamos gravando esse vídeo de manhã, eu vou dar um bom dia pro Dylan, um bom dia pro José, um bom dia pra Chloe e um bom dia pra Gabriela. Então assim, esse aqui é o link que eu vou deixar no roteiro para vocês. Lembrando, os roteiros eles estão em teclas.soberano.tv ou no link fixado dos comentários. Esse é o blog do Enas Archive e no blog eles já começam dizendo assim: fizemos o backup do Spotify, metadados e arquivos de música. Ele está distribuído em torrents em massa, 300 terabytes, agrupados por popularidade. Esta versão inclui o maior banco de dados de metadados musicais disponível publicamente, com 255 milhões de faixas e 185 milhões de ISRCs únicos, que é as composições, né? Porque algumas faixas elas têm múltiplas versões, versão ao vivo, a versão remix, a versão censurada e tal, então tem menos faixas do que 255 milhões, mas tem coisa pra caralho, né? Esse é o primeiro arquivo aberto de preservação de música do mundo, que significa que pode ser facilmente replicado por qualquer pessoa com espaço em disco suficiente, com 86 milhões de arquivos de música, representando cerca de 99,6% das reproduções. E daí nesse post blog eles explicam que o Enas Archive geralmente foca na preservação de conteúdo de texto, que eles falam que texto tem uma grande densidade de informação. Mas a missão do site é preservar todos os tipos de mídia e recentemente eles encontraram uma maneira de fazer a raspagem dos arquivos do Spotify. Então eles disseram, isso aqui foi uma oportunidade que a gente aproveitou. E eles disseram que o foco dessa preservação é um pouco diferente do que geralmente é o foco da preservação de música, porque tem muitos entusiastas de música e muitas pessoas que fazem a preservação desses arquivos. Então eles disseram que eles estão mais interessados em ter uma lista oficial de todas as músicas existentes, todas as músicas lançadas, e não necessariamente na maior qualidade de áudio e nem dos artistas mais populares. Eles estão tentando focar em ter uma lista completa, digamos. E um parênteses que eu vou fazer aqui é que é muito interessante, isso é mais ou menos o que eu andava falando que acaba acontecendo com a centralização nas plataformas comerciais. O Spotify, segundo eles, ele ajudou muito no trabalho de categorização e em juntar todos esses arquivos no mesmo lugar, no mesmo banco de dados, e daí eles disseram assim: obrigado Spotify por organizar toda a música da humanidade e colocá-las na plataforma de vocês. Agora a gente pode pegar isso e transformar isso no arquivo aberto. É mais ou menos a ideia que eles tiveram, né? E eu digo que parece o que eu tenho falado, porque empresas como o Spotify, elas vêm num momento onde a pirataria era muito forte e paulatinamente eles oferecem um bom serviço de catalogação, de acesso a essas músicas, e elas começam a dominar e monopolizar o mercado. E daí depois quando a gente começa a ficar infeliz, ter dificuldade de encontrar nossas músicas, tem um monte de spam de IA lá dentro, tem dificuldade para achar o que a gente gosta de ouvir mesmo, porque tem muita propaganda, tem jabá dentro da própria plataforma, o trabalho que essas plataformas fez, ele pode meio que ser extraído lá, porque o Spotify fez um serviço muito bom dessa catalogação, né? Mas enfim, nós vamos comentar um pouco mais sobre isso lá no final. Ele descreve aqui no blog uma coisa interessante, que eles disseram assim: tem uma medida de popularidade no Spotify. E eles ordenaram por popularidade a importância, digamos, das músicas que eles estavam baixando. Só que eles disseram que, assim, para músicas que têm a popularidade acima de 0, ou seja, na métrica do Spotify, elas têm qualquer nível de popularidade. Eles obtiveram todas as faixas que tem na plataforma, todas as versões, e a qualidade é um OGVORB de 160 kbps. Eu sei que os fãs de música que baixam música aí estão dizendo: caralho, só 160 kbps, eu preciso de pelo menos 320 kbps para ouvir. Mas, tipo, 160 é uma qualidade relativamente alta. No Spotify, vocês devem estar ouvindo sempre lá por 100, assim. Eu acho que o Spotify Premium, ele sobe até essa bitrate, assim. Mas, enfim, eu já fui um cara muito preocupado com a qualidade do áudio. Hoje eu tô mais chill com essa coisa, eu tô mais tranquilo. Aí eles continuam: se a faixa tem a popularidade 0, ou seja, na métrica do Spotify ela tem 0 popularidade,
Eles baixaram apenas a maior versão de todas, a versão mais popular das músicas, e numa qualidade de 75 kbps, que eles dizem que soa igual para a maioria das pessoas, mas é perceptível para um especialista. Eu acho que 75 kbps eu ia me incomodar, achar muito baixa a qualidade, mas enfim, eles disseram que o problema é que quando tu tenta baixar todas as músicas do mundo na maior qualidade possível, inclusive geralmente o pessoal gosta de fazer o dobro do que eles fizeram para a qualidade mais alta, o arquivo fica grande demais, né? Eles falam, este é de longe o maior banco de dados e de metadados musicais disponíveis publicamente. Para efeito de comparação, temos 255 milhões de faixas, enquanto outros têm 50 e 150 milhões. Nossos dados são bem anotados. O Music Brains possui 5 milhões de ISRCs únicos, enquanto o nosso banco de dados possui 186 milhões. O Music Brains é um grande banco de dados de anotação de música. Geralmente os softwares, inclusive, buscam no Music Brains as informações de álbum, informação de artista, porque lá eles têm um banco de dados aberto com várias dessas informações. E daí a última coisa que eles falam é: este é o primeiro arquivo de preservação de música do mundo que é totalmente aberto, o que significa que pode ser facilmente replicado por qualquer pessoa com espaço em disco suficiente. Depois eu recomendo dar uma lida no blog deles, porque daí eles pegam assim e começam a fazer análise sobre os dados. Eles fazem assim, qual é os gêneros mais populares, qual é o ano que teve mais lançamentos de música, eles fazem várias coisas assim e é bem interessante. Então antes da gente continuar, eu queria falar, qual é que é a do Anna's Archive, tá? Eu falei que ele é uma biblioteca cinza, mas tecnicamente ele é um agregador de bibliotecas cinzas. Ele é um site que te permite buscar em vários outros sites, como eu disse, ZLibrary, LibGen, Sci-Hub, mas muitos outros sites também que disponibilizam de maneira aberta todos os tipos de conteúdo. Ele surgiu, né, logo após o ZLibrary ser retirado do ar em 2022. Pelo que eu entendo, o ZLibrary tá aí hoje, tem outros sites que são equivalentes, mas esse foi o início do Anna's Archive. E para se manter, o site ele aceita doações e pagamentos em dinheiro ou em mais arquivos, tá? Para disponibilizar conteúdo, por exemplo, em uma velocidade mais alta para download, tá? Então as pessoas podem pagar para fazer downloads mais rápido dos torrents que tem lá, ou também as pessoas podem trocar acervo raro, arquivos raros por essa disponibilização de banda, e muitas instituições de pesquisa e empresas, segundo o próprio site, também pagam eles e usam o site, porque eles afirmam fornecer material para o treinamento de modelos de linguagem, principalmente de empresas chinesas, é o que eles dizem. Só que além disso, tá, a gente sabe por fontes oficiais e outras nem tão oficiais que toneladas de material pirateado, muito provavelmente proveniente de links que estão agregados lá, como por exemplo livros pirateados, que a gente sabe, foi usado para treinar esses modelos de linguagem e todos, tá? ChatGPT, Google, qualquer um que vocês estejam pensando. Livros, artigos científicos, tudo. A imagem que o Anna's Archive pinta é meio que de um cientista maluco, né? Uma pessoa que tem apenas um princípio, que é assim: eu valorizo o livre acesso a todo conhecimento acima de tudo. Não importa com quem eu tenho que fazer negócio, não importa o que eu tenho que fazer, o que importa mesmo, o que vai, digamos assim, né, ser a coisa mais importante que resolve todos os problemas é o livre acesso ao conhecimento. É uma coisa que a gente pode admirar. Eu acho que eu tive momentos na minha vida que eu era 100% alinhado com essa visão. Talvez hoje eu não seja tão 100% alinhado, mas a gente vai falar um pouco mais ali pro final. Mas enfim, é uma coisa interessante, né? E daí, obviamente, isso tudo aqui não passou de graça, né? Foi bem no finalzinho do ano, e já no finalzinho do ano a indústria da música meio que fez um contra-ataque contra o Anna's Archive. Então, na realidade, saiu no Canaltech aqui essa primeira parte da notícia, que é assim: de surpresa, repositório clandestino Anna's Archive perde o domínio.org. No iniciozinho do artigo eles dizem assim: a biblioteca digital Anna's Archive perdeu o seu domínio principal de final.org após uma suspensão de status server hold, ação tipicamente tomada por quem registrou o domínio. Recentemente a plataforma anunciou que fez o backup do Spotify, mas não há indícios de que isso teria sido motivador por trás das suspensões. Parênteses meu, os indícios apareceram depois, né? Mas eu tô lendo a notícia aqui para vocês. Ainda é possível acessar o site por domínios alternativos, né? Diz o Canaltech. Em comunicado publicado no Reddit, o usuário AnnaArchivist, que fala pela organização, afirmou que o site continua resiliente, funcionando em outros domínios, inclusive adicionando mais alguns nas últimas horas. É possível verificar quais na página da Wikipedia da ferramenta, que também diz que isso infelizmente acontece com bibliotecas cinzas regularmente. Domínios alternativos incluem .li e .se e outras variantes. Só que daí, né, a gente
um pouquinho depois disso acontecer, isso tudo foi no final de dezembro, mas a gente meio que teve acesso a essa informação só depois, a gente descobriu o que aconteceu. Então eu trouxe aqui do site Android Authority e eu traduzi 2 parágrafozinhos, ó. Conforme noticiado inicialmente pela Ars Technica, o Spotify, juntamente com as principais gravadoras Sony, Warner e Universal Music Group, entrou com um processo silencioso contra o Anna's Archive no final de dezembro. O caso foi mantido em sigilo, permitindo que as empresas agissem antes mesmo que o site soubesse o que estava acontecendo. Em 2 de janeiro, um juiz americano concedeu uma liminar que obrigou os principais provedores de infraestrutura da internet a interromperem o acesso do Anna's Archive. Isso incluiu o Public Interest Registry, que administra domínios.org, e a Cloudflare, da qual o site dependia para se manter online. Como resultado, o domínio.org do Anna's Archive saiu do ar antes mesmo que os proprietários do site fossem notificados. Então, basicamente, o que aconteceu é que eles fizeram um negócio que a princípio não deveria ser possível, mas enfim, a lei dos Estados Unidos, a gente sabe que ela só age em prol das empresas, né? Eles processaram o site nos Estados Unidos sem ter que notificar o site que ele estava sendo processado, e daí isso chegou no registro de domínio deles, que eles tinham domínio.org, e eles perderam acesso a esse domínio.org, e daí assim, eu não consegui achar nenhuma notícia que fala sobre o que significa eles estarem sendo processados, porque a princípio eu acho que não se sabe quem é o dono desse site, eu acho que a infraestrutura deles não está dentro dos Estados Unidos, mas isso aqui eu tô só chutando, então eu não sei o que vai acontecer. Isso aqui é uma história muito parecida com o que já aconteceu com Pirate Bay e com outros sites. Essas pessoas, elas acabam virando procuradas internacionalmente, né, e os Estados Unidos, países da Europa, acabam buscando essas pessoas, tentando prender ela em qualquer país que elas estejam, por causa dessa violação dos direitos autorais que elas estão fazendo, mas a princípio, que nem eles disseram nessas 2 reportagens, o Anna's Archive ainda está disponível, tu só precisa usar um domínio diferente, tem vários domínios diferentes rolando por aí. Aí eu queria fazer uma conclusão rápida, do tipo, será que isso é bom? Depende, tá, pessoal, mas é que eu queria conversar. Por que eu digo que depende? Eu tenho uma leitura, tá, que nem eu disse, no início da década de 2000, quando eu era adolescente e eu tava acessando músicas e todas essas coisas, isso aqui para mim era 100% da minha existência. Para mim, o conhecimento livre, o acesso a arquivos era a coisa mais importante de todas, e eu era um pirata muito orgulhoso. Hoje eu vejo o contexto que a internet se tornou, e eu acho que o movimento da pirataria, no seu cerne, né, o que eu acreditava nessa época e o que aquelas pessoas acreditavam na época, ainda faz muito sentido. A gente quer o conhecimento livre, para que o maior número de pessoas tenha acesso a isso e possa estudar, transformar sua realidade. Então, para mim, eu ainda sou, né, digamos, perfeitamente alinhado com esse tipo de coisa. Porém, o contexto histórico que a gente está é completamente diferente. E daí, quando na época o nosso problema era ter acesso ao conhecimento para que a gente pudesse conhecer novos artistas, nos desenvolver culturalmente, ler livros, ler artigos para fazer pesquisa científica, hoje a gente tem um acesso desenfreado a todo tipo de conhecimento, e a gente tem outras dificuldades. A gente tem o conhecimento sendo gerado como um câncer pelas IAs generativas, a gente tem as empresas de IA, a gente tem as redes sociais consumindo todo esse conteúdo e usando isso para nos vender propaganda, usando isso para criar programas de espionagem, programas que adivinham nossos hábitos. A gente tem essas ferramentas de IA sendo usadas para substituir o trabalho humano e criar cada vez mais conteúdo que é menos útil, e daí esse conteúdo ele acaba soterrando o conteúdo humano que existe. Então a gente tem todos esses problemas, mas que nem eu disse, no cerne, eu acho que é bom isso que o Anna's Archive está fazendo, porque a preservação musical, que nem eles disseram, não importa que tem os arquivos dos artistas mais populares na qualidade mais alta, o que a gente quer é que as pessoas possam olhar para o histórico de música de todo mundo e dizer, ok, essas músicas existiram, elas eram assim, esses são os artistas, esses são os metadados, e aqui tem uma maneira de ouvir elas. Então eu vejo o que eles estão fazendo realmente de uma maneira completamente acadêmica, assim, faz bastante sentido. O que é um pouco estranho, que a gente tem que sempre pensar, é o como isso, né, interage com o mundo real. Eu não acho que seja ruim as pessoas terem acesso a mais conhecimento, terem acesso a mais músicas, mas o grande problema que a gente tem hoje é que o poder econômico, né, e o poder de criar mais cultura, o poder de acessar mais cultura, ele também define como as pessoas vão interagir com a realidade, como as pessoas vão interagir com esses arquivos. E o mundo hoje é cada vez mais um mundo onde o indivíduo é menos dono de coisas. O famoso, né, você não terá nada e você será feliz. E as empresas são donas de cada vez mais aspectos da nossa vida. Elas são donas, inclusive, de todos esses dados, e elas usam todos esses dados para criar seus produtos. E, enfim, acho que o que eu tô querendo dizer é que a gente pode ter acesso a todas as músicas do mundo, a gente pode ter acesso a todo o conhecimento do mundo, mas a gente não consegue concatenar ele e usar ele, porque a nossa realidade material tá cada vez pior, e a nossa maneira de trabalhar tá cada vez mais sendo modificada por essas ferramentas
e a necessidade do trabalho criativo, pelo menos pra gente ganhar o nosso sustento e ganhar dinheiro, ela é cada vez mais botada em segundo plano por causa dessas ferramentas. Então eu digo que depende, porque esse é o motivo porque eu meio que larguei essa questão de o que mais importa é o conhecimento livre. Pra mim, o que mais importa é modificar a realidade e modificar a realidade de uma maneira que a gente possa melhorar materialmente a vida das pessoas. E eu acho que a melhor maneira de fazer isso é valorizando o trabalho humano, é valorizando o trabalhador na equação da luta de classes. O trabalhador que só a única coisa que ele tem para vender é o seu trabalho, ele acorda todo dia, ele pensa, como é que eu vou sobreviver hoje? Eu preciso trabalhar, eu preciso pensar como ganhar dinheiro, versus valorizar quem já é dono de tudo, quem é dono das terras, quem é dono das fábricas, quem é dono dos nossos dados, quem é dono dos algoritmos, tá? Então, para mim, o mais importante não é colocar todo o conhecimento livre na internet. Para mim, o mais importante é libertar, né, a raça humana do fardo do trabalho, libertar a gente da exploração pela classe que é dona dos meios de produção, dona dos nossos dados. E às vezes, né, só se preocupar com colocar todo o conteúdo de graça na internet, colocar todo o conteúdo disponível, tu não tá se preocupando em como isso afeta a vida dos artistas ou como isso vai melhorar de fato a vida de uma pessoa que é um artista, a vida de uma pessoa que escreve textos, a vida de uma pessoa que depende do trabalho criativo, artístico, do trabalho intelectual para sobreviver nesse mundo. Quer dizer que eu acho que é ruim isso? Não, eu disse que depende, tá? Eu sabia que eu ia ficar muito tempo falando sobre isso. Mas até queria contar uma anedota aqui, e é muito nerd, tá? Vocês estão no canal do Nerd Comunista. Tem uma missão do jogo Shadowrun Dragonfall, é D&D Cyberpunk, né? E tem uma missão específica que, para ganhar muita grana, vocês têm que invadir um laboratório de um clã que é os Blood Mages, que são os magos que manipulam sangue. Eles usam sangue das pessoas pra torturar elas, pra controlar elas, coisas assim. E daí tu descobre que lá eles estavam fazendo uma pesquisa em que eles conseguiam clonar pessoas, e daí com essas pessoas clonadas eles podiam manipular o sangue delas pra conseguir afetar os clones das pessoas, né? Então eles podiam fazer um clone seu e daí, por exemplo, torturar o clone, você sentiria dor, controlar a pessoa, esse tipo de coisa. E daí, nessa missão, você tinha que invadir lá e destruir essa pesquisa e fazer esses dados não existirem mais, porque várias pessoas disseram, caralho, isso aqui é meio errado, se isso aqui caísse em mãos erradas, essa pesquisa poderia ser muito danosa pra todo mundo, né? E daí no jogo tu tem a escolha de vender essa pesquisa pra ganhar muito dinheiro. E daí eu lembro que o jogo te dá essa escolha, ó, tu pode ganhar muito dinheiro, meio que não vai acontecer nada, tu não tem nada a ver com isso, tu pode vender essa pesquisa, só que ela é extremamente perigosa, né? E daí ele botou uma escolha ética e moral que não tinha escolha nenhuma pro jogo, ele só ia me dar um pouquinho de dinheiro e upgrade que não fazia sentido pra mim, e eu disse, cara, eu era uma pessoa que acreditava que sempre mais conhecimento sendo jogado no mundo seria uma coisa positiva. Mas nesse momento, estando aqui, conhecendo esses personagens e tendo visto a historinha, eles me botaram uma questão moral de que talvez fazer esse conhecimento aqui se espalhar por esse mundo fictício, né, desse RPG, seria uma coisa ruim. E daí eu sempre lembro desse jogo como uma boa implementação de escolha nos jogos, porque meio que não fazia diferença nenhuma, mas ele me fez rever alguns conceitos que eu tinha estabelecido na minha mente, né? Mas enfim, é basicamente isso que eu penso. Eu acho que é muito legal isso que eles estão fazendo, eu acho que é bom no geral, mas é sempre bom a gente rever nossos conceitos do que a gente quer mesmo. Será que a gente quer que todo conhecimento seja livre ou a gente quer, né, que as pessoas consigam ser livres? Só isso. E daí eu coloquei como bônus uma coisa aqui, um site que eu já tinha falado antes, que é esse Every Noise at Once. Ele é um site de um ex-funcionário do Spotify, que ele usava vários dados que ele tinha acesso por trabalhar dentro do Spotify, de todos os artistas, de todos os gêneros, e te permitir explorar, por exemplo, assim, você pode botar assim, metal brasileiro, daí aparece todas as bandas do Brasil, daí você tem, sei lá, metal do Ceará, e daí aparece todas as bandas do Ceará, e daí ele mostra as conexões entre elas, tem os estilos, aqueles que o Spotify criava por agrupamento do que as pessoas ouviam e tal. Então esse site, ele meio que tá congelado no tempo, porque esse cara, ele foi layoffado do Spotify e ele não teve mais acesso a esses dados, e daí ele disse, ó, pessoal, não tem mais como desenvolver esse site. Aí eu fiquei pensando, ó, tá aí os dados que tu tinha acesso, vazaram todos os metadados, vazaram tudo, tu pode continuar teu site aí, né, desde que, sei lá, os advogados do Spotify não vão atrás dele, talvez uma outra pessoa possa fazer isso. Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, a estrutura do vídeo eu falo dos fatos, aí eu fico um tempinho divagando e tentando falar sobre o que eu acredito misturado com a política que eu acredito, e daí eu digo, falou pessoal, nós nos vemos na próxima, né? E foi isso que eu acabei de fazer, eu descrevi todo o vídeo, que meta final do vídeo, né? Falou, nós nos vemos na próxima.